aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz. Ora viva para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Domingos aos Sábados aqui na Rádio União, a nossa voz, e também uma saudação aos ouvintes da Antena Minho, a Rádio de Braga. E antes de iniciar este programa, deixem-me também saudar o jornal Correio do Minho, que na segunda-feira, dia 6 de julho, completa 100 anos de vida. Uma data fantástica, uma data histórica também para um dos grandes jornais de Braga, um jornal muito conhecido também a nível nacional. E eu quero aqui deixar os meus parabéns sinceros a toda a equipa do Correio do Minho, a toda a mesma equipa, porque o Correio do Minho é uma grande equipa, e quero cumprimentar todos em nome da Rádio União e cumprimentar também o diretor do Correio do Minho, nosso diretor de informação, meu querido amigo Paulo Monteiro. Por isso, dar um forte abraço a essa gente do Correio do Minho que completa segunda-feira, 6 de julho, 100 anos de vida, e eu vou estar na cerimónia com muito gosto e com muita alegria também. Mas hoje o programa Domingos aos Sábados, com Domingos Silva e Vítor Esteves, tem um convidado muito especial. É professor catedrático, se eu mentir alguma coisa, ele vai-me retificar. Chama-se João Manuel Duque, doutor João Manuel Duque, tem 62 anos de vida, é um maestro, é um homem da Diocese de Braga, também ligado. Ele vai nos contar tudo. É professor na Universidade Católica de Braga há muitos anos. Foi presidente da Assembleia Municipal de 2017 a 2021. Por isso, é o meu convidado hoje, João Manuel Duque. Doutor João Manuel Duque, muito obrigado por estar aqui na Rádio União, a nossa voz, e na Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga. É um gosto enorme tê-lo cá. O gosto é meu e agradeço muito o convite. E diga-me então o que foi para si, e também um dos motivos que eu o convidei para vir cá falar um bocado do seu percurso. Como é que o seu percurso começa? Eu sei que é de Monção, não é? Depois veio parar à freguesia de Covelas, com a Olga. Conte-me lá essas coisas. Sim, é um percurso eventualmente algo sinuoso, uma vez que estou há 20 anos na freguesia de Covelas e já é o tempo mais longo que estou no mesmo sítio ao longo da minha vida. De facto, eu saí com 10 anos de Monção, fiz lá a escola primária toda e vim para os seminários de Braga, onde estive durante o tempo todo do seminário, que na ocasião eram 13 anos. Depois, no final, não me ordenei, mas dediquei-me à teologia. E fui estudar para a Alemanha, depois regressei a Braga e depois é que vim para Covelas. Esse é, assim, o percurso muito sintético, diríamos. A razão de eu estar em Covelas passa primeiro também pela minha vinda para Braga. A Universidade Católica para si é um grande desafio, não é? Sim, evidentemente. Como professor, é uma profissão, sou professor numa universidade, uma universidade já conceituada, que existe em 4 lugares diferentes, em Lisboa, Porto, Braga e Viseu. Eu sempre trabalhei mais dedicado a Braga, embora colabore depois com outros locais. Sim, mas vai a Lisboa também, não é? Sim, Lisboa e Porto, porque pois. Eu trabalho na Faculdade de Teologia, sou professor catedrático da Faculdade de Teologia, que tem lecionação nos 3 locais, em Lisboa, Porto e Braga, portanto pertenço à única faculdade que está nesses 3 locais. Mas o local de trabalho mais regular é de facto aqui em Braga. Como docente, sou um docente de uma universidade, o desafio é o desafio simplesmente de ser docente de uma universidade, como qualquer outra profissão. Depois assumi, sim, alguns cargos de gestão durante algum tempo. Fala-me desses cargos, dê-me uma... Sim, na organização, provavelmente não é sabido do grande público como é que é
a Universidade Católica se organiza. A Universidade Católica tem a sua sede em Lisboa, embora tenha começado em Braga, com a Faculdade de Filosofia dos Jesuítas, que ainda existe, e foi o início da Universidade Católica, mas entretanto constituiu a sua sede em Lisboa, onde está a reitoria da Universidade para os 4 campi no país. E depois, cada um dos locais, cada um dos campos, é governado, administrado, diríamos assim, atualmente por um pró-reitor. Quando eu assumi esse cargo era um presidente, e tem uma administração local completamente autónoma do ponto de vista, sobretudo, financeiro e administrativo, não tanto académico. Eu assumi o cargo de liderar o campus de Braga desde 2011 até 2024. Ainda foi uns aninhos. Sim, demasiados. São muitos mandatos. Eu sou defensor da limitação de mandatos, mas aqui, como não havia, acabei por ir assumindo. Como é que o Dr. João Duque vê a educação em Portugal, e em especial a área, o ensino superior? O ensino superior, nós sabemos que teve uma transformação, enfim. Quem tem 62 anos acompanhou isso claro. Já longamente, e portanto teve uma transformação muito significativa nos últimos tempos, nas últimas décadas. Nós, como sabemos, tínhamos universidades praticamente só em Coimbra, Lisboa e Porto. Depois houve aquele alargamento pouco antes do 25 de Abril, onde surgiu precisamente a Universidade do Minho, aqui em Braga, e outras universidades semelhantes. Houve várias crises, diríamos, no contexto do ensino superior público, sobretudo, e o processo a seguir ao 25 de Abril foi um processo bastante atribulado para o ensino superior em Portugal, mas logo de seguida o ensino superior organizou-se muito bem, desenvolveu-se muito, expandiu-se também muito, às vezes exageradamente, a partir de uma certa fase, mas disso resultou de facto um conjunto de universidades muito conceituadas, universidades estatais, algumas universidades privadas também muito conceituadas, e podemos dizer que hoje as universidades portuguesas figuram entre as melhores universidades do mundo também, como outros países muito desenvolvidos, e, portanto, podemos dizer que o ensino superior português está muito bom, prepara uma geração que é considerada a geração mais bem preparada, talvez do ponto de vista académico, pelo menos, de competências nesse nível, daquelas que temos, enfim, nas últimas décadas, talvez no último século. Infelizmente, uma parte dessa geração não encontra emprego adequado cá em Portugal, ou pelo menos tal como desejaria, mas isso já são outras coisas, tem a ver mais com políticas de desenvolvimento económico do país. O ensino superior como tal está ao nível do que de melhor se faz pelo mundo fora. E na sua perspectiva, o ensino superior melhorou bastante nos últimos tempos, deu passos importantes, como acabou de dizer também, ou sempre o esteve? Bom, há que considerar que nós tínhamos boas universidades, mas poucas, e destinadas a uma elite, enfim, sim, uma elite, a rigor era uma minoria que frequentava o ensino superior. O ensino superior era bom porque também os alunos constituíam essa minoria. Aconteceu mesmo no ensino superior, não sei se ao mesmo tempo que aconteceu no ensino básico, o alargamento do ensino a todos, e hoje de facto temos uma percentagem enorme dos portugueses que frequentam o ensino superior, ou frequentam. Esse alargamento tem os seus desafios, e evidentemente o grupo dos alunos eventualmente não será todo tão bom como era na altura em que era uma minoria pura e simplesmente. Portanto, em circunstâncias diversas, o ensino superior português sempre foi um ensino bom. Neste momento é um ensino bom segundo os parâmetros internacionais e em contextos de democratização do ensino superior, portanto, de um alargamento muito vasto por parte da frequência a todos os cidadãos. Mas ainda há muita dificuldade para as pessoas frequentarem as universidades. E porquê? Porque, por exemplo, gente que mora cá, ir para... Vou dar um exemplo. Para Vila Real, por exemplo, não é? Se calhar justifica-lhe mais pagar uma privada. Digo eu, estamos agora aqui
de analisar, não é? E de conversar. Sim. Se calhar é mais fácil, com o dinheiro que vão gastar, porque têm que pagar alojamento, têm que pagar... é propinas que se diz, não é? Sim, exato. Têm que pagar alimentação, têm que pagar quarto. Se calhar, por exemplo, gente de Braga não justifica, porque, por exemplo, tendo uma universidade católica, se calhar acaba por gastar o mesmo e está mais acompanhado. Digo eu, não sei. Sim. Aliás, nós temos alguns alunos, um número até significativo de alunos que estão nessas condições. Porque as notas da Universidade do Minho normalmente saem... São bastante elevadas. Também, em alguns cursos, sobretudo. Exatamente. E as pessoas têm que optar por frequentar a universidade privada. Mas também há aqui uma questão. É que também pode impossibilitar muita gente de frequentar a universidade, porque é muito complicado. Sim. Diríamos, o pagamento na universidade, nas estatais, de si, diretamente, não impossibilita. Claro. E há bolsas também, para quem for, enfim, mais necessitado, diríamos isso. Mas não. Podem não chegar, não é? Exato. O alojamento, sim. A questão do alojamento é uma questão que se tornou mais grave. É muito caro, não é? Muito caro. Mas tornou-se mais grave nos últimos 10 anos. Sim, exatamente. 5 anos. Mas agora já está a haver um melhoramento em termos de universidade. Há um aumento de residências, mas são caras. Claro, são caras. Exatamente. Não são acessíveis a todos. E neste momento, de facto, frequentar uma privada, mais cara ou menos cara, podendo viver em casa, já é praticamente em todos os casos mais barato neste momento. Então concorda comigo? Sim. Temos esse caso de muitos alunos assim. Para além de que alunos com mais necessidades, mesmo nas privadas, podem ter bolsa do Estado que ajuda a pagar propinas também. Isso é indexado aos rendimentos, isso pode acontecer. Portanto, em rigor, nós diríamos que com os apoios que há, é difícil alguém não poder completamente frequentar. Diga-me só uma coisa, eu vou-lhe colocar esta questão porque o professor Duque tem muita experiência nisto e pode-me também explicar isto. Como é que, por exemplo, gente de Évora pode vir para Braga ou vice-versa? Pode, evidentemente, candidatam-se às universidades, evidentemente que as universidades vão ganhando nome de mais qualidade. Mas ou eu menos digo universidades públicas. Mesmo públicas. E, por exemplo, não há vagas em Braga porque se calhar tem gente fora de Braga. Não, a maioria são fora de Braga. Fora de Braga. Sim, isso aí funciona pela lei do mercado, ou seja, que não é, neste caso é o mercado das classificações, e de acordo com a qualidade dos cursos. Os cursos vão adquirindo, enfim, níveis por fama ou por avaliações, ou seja, por que for, de qualidade. Os alunos, os candidatos, têm interesse em frequentar aqueles cursos de maior qualidade, candidatam-se. Depois há classificações mínimas de entrada, nós conhecemos mais as de medicina, mas todos os cursos têm, em algumas universidades é superior, noutras universidades é inferior. Isso faz com que, eventualmente, um curso de informática na Universidade do Minho, que é muito reconhecido a nível nacional, tem candidatos de todo o país, entre os melhores alunos. Ao chegar aí perto do 17,5 para baixo já não entra ninguém. E porquê é que de Braga, por exemplo, vão para Évora se tem o mesmo curso em Braga? Se não conseguirem entrar em Braga ou se não gostarem na Universidade do Minho. Ou então, se quiserem ficar longe de casa, há adolescentes que preferem ir para longe. Mas tem que ser obrigatoriamente isso? Não, aí é candidatura absolutamente liberal. Ou seja, a pessoa candidata-se, tem classificação para entrar, entra, seja de que lado for. A reserva para locais seria sempre um bocado problemático. Era o mesmo. Mas era isso que eu queria que me falasse. Isso seria sempre muito problemático porque nem todos os cursos têm o mesmo número de pessoas. É isso ou não tem nada a ver? Aí a distribuição de vagas é uma distribuição indexada à população também, à zona, à situação, mas está mais ou menos equilibrada, diríamos. Seria muito complexo que os cursos da Universidade do Minho fossem só para bracarenses, até porque... Não, mas eu não estou a dizer isso. Só ou predominantemente ou então preferencialmente para bracarenses. Nem seria bom para a universidade. Claro. As universidades, além do mais, as universidades hoje estão inseridas
inseridas num contexto essencialmente internacional. E se não for, não há ciência bem praticada, nem há ensino bem praticado. O que significa que, para além disso, evidentemente que as estatais dão preferência aos alunos nacionais, mas também, sobretudo em contexto europeu, qualquer europeu se pode candidatar à Universidade do Minho também. Claro. Entrará no tipo de vagas, evidentemente. Claro. Diga uma coisa, as pessoas vão bem preparadas do secundário para a universidade? Em geral vão. Uma questão é, podemos falar numa certa inflação de classificações no secundário, toda a gente admite mais ou menos isso. Isso tem a ver sobretudo com a luta por determinados cursos que exigem médias muito elevadas, mas o nosso ensino secundário prepara bem os alunos. E, eventualmente, quer na parte do currículo, quer na forma de lecionação, poderia eventualmente ter um modelo que conseguisse, como dizer isto, conseguisse maior maturidade humana, talvez, para os alunos. O ensino secundário tem tendência a ser demasiado paternalista, talvez, relativamente aos alunos, e os alunos chegam muito dependentes dos professores ao ensino superior e depois, em muitos casos, sofrem um impacto muito forte no ensino superior porque, enfim, os professores aí não dão um acompanhamento, diríamos, que darão no ensino secundário. E isso, às vezes, nos colégios privados ainda é mais acentuado. Mas isso é uma questão de sistema, diríamos. Agora, a preparação em si é uma boa preparação, sim. Uhum. Acha que os jovens ainda têm interesse nos estudos? Sim, já houve uma fase, nós assistimos a isso, uma fase de ceticismo relativamente a isso, mas, aliás, até se previa, com a quebra de natalidade e com esse ceticismo, que reduzisse muito o acesso ao ensino superior, o número de candidatos, e isso não aconteceu, ou seja, a confiança na importância de estudar, nomeadamente fazer um curso superior, é uma confiança que continua a existir. Até porque nas situações de dificuldade de emprego, felizmente neste momento não é o que se passa em Portugal, mas pode acontecer, dificuldade de emprego, de facto, quem tem um curso superior tem mais facilidade em conseguir emprego. E para além disso, eu tenho uma posição muito própria em relação a isso, partilhada com colegas meus e com muitos cidadãos também, é que a função do ensino superior não é simplesmente preparar empregados de determinada profissão, é dar formação à população em geral. Portanto, pode-se fazer um curso superior de literatura simplesmente por gostar de literatura, para desenvolver literatura. Mas as pessoas saem bem preparadas, Dr. Duque? Isso varia muito com os cursos, com as universidades, com o tipo de cursos. Há cursos em que saem altamente preparados e há cursos em que saem menos preparados. Em geral, da minha experiência, trata-se de um ciclo quase vicioso que envolve muito também os alunos, ou seja... Ou muita gente ainda vai a pensar só na queima das fitas. Há essa componente, mas essa componente também faz parte da vida académica, naquelas idades mas a vida académica é boa. Mas não se pode pensar só nisso, não é? Uma coisa é pensar só nisso. Também não se pode pensar só no trabalho e no estudo, senão tem que se dividir o mal pelas aldeias. Exato, perde-se uma fase importante da vida e essa não convém perdê-la. Também, não, eu acho que em geral sai-se bem preparado. Pode haver cursos, diríamos assim, com alunos menos interessados, também já são alunos que normalmente entram nesses cursos com classificações bastante baixas e que depois, enfim, não havendo bons alunos, os professores também não se podem aplicar. Isso depois vai criando um ciclo que pode originar cursos com pouca exigência e, de facto, a preparação depois final não ser Mas diga uma coisa, as pessoas às vezes perdem um bocadinho a motivação de ir para a universidade porque vêm-se à rasca de conseguir uma colocação. Isso é muito volátil. Há gente da universidade, por exemplo, que não tem ocupação e que vai para o restaurante. Não é que não seja percebe o que eu lhe estou a dizer? Exato, mas teve a formação que teve, ganhou os conhecimentos que ganhou, fez a experiência que fez, nomeadamente na queima das fitas, e que se não tivesse ido para a universidade não tinha passado por isso tudo. E adquiriu competências, certamente lhe vão servir no seu serviço e vão servir fora das horas de serviço também, que as pessoas também são pessoas. Mas sabe o que é que as pessoas dizem? Daí eu, com tanto esforço, a tirar um curso
E agora ando aqui, olha. Sim, Ando aqui. claro. Não, é assim. É uma frustração, certo? É porque nós ainda estamos bastante marcados por um esquema, que era o tal esquema das minorias. Quando as minorias frequentavam as universidades, frequentavam-nos para ter acesso a profissões muito boas, as profissões de elite, direito, fosse o que fosse. E, portanto, e depois tinham, porque eram poucos, eram uma minoria, garantidamente essa profissão para a vida toda. Como sabemos, isso acabou há umas décadas atrás. Neste momento, ninguém tem profissão garantida para a vida toda. Nós temos algumas profissões mais ou menos garantidas atualmente, medicina, por exemplo, ou assim. Não sabemos, dentro da próxima década, o que é que vai acontecer, nomeadamente com medicina. E, portanto, eu ia lhe perguntar isso, não é? Nós temos um futuro risonho ou nem por isso? Depende da perspectiva. Eu penso que os nossos filhos já vivem um paradigma um bocado diferente. O risonho para eles inclui a aventura também e, portanto, inclui o ter que mudar de emprego se for necessário, ter que mudar de local se for necessário. Passar a vida toda no mesmo local com o mesmo emprego e o mesmo emprego no mesmo sítio e no mesmo local já não constitui sequer um ideal para a grande parte dos jovens de hoje. E, portanto, não se afligem muito se tiverem que modificar e fazer vários percursos. Conhecemos muitos jovens, de facto, que fazem muitos percursos até por vontade, até poderiam ter um emprego na área deles, mas porque querem ir para outro país, optam por ter outro emprego durante outros tempos, mesmo que aqui pudessem trabalhar na área deles. Isso acontece e eu vejo isso com bastante descontração. É um paradigma bastante diferente e as pessoas aprendem a ser felizes com isso. Como há gente também que vai para universidades do estrangeiro, não é? Sim, cada vez mais, cada vez mais. Mas em algumas áreas é absoluto. Tem a ver com isso, com a circulação. Por exemplo, a área, tenho filhos nessa área, a área de música, das artes em geral, mas sobretudo de música, é uma área em que isso acontece frequentemente. Os alunos acabam o secundário e candidatam-se a universidades estrangeiras. Não é que as nossas faculdades ou escolas de música superiores cá não tenham qualidade, até porque tem muitos estrangeiros também a frequentá-las. Exato. Claro é o gosto de conhecer outras regiões, outras zonas, claro, outras oportunidades também, certamente, e isso faz parte desta geração, acho eu. É uma forma de ida e volta, não é? Sim, essa é uma questão interessante a ver nesta geração. Esta geração está a sair muito e está a conhecer muito do exterior e a partir de lá conhecer coisas cá que não conheciam quando cá estavam ou que não apreciavam quando cá estavam da mesma forma. Acredito que essa geração em grande parte vai regressar a Portugal de outro modo, apetrechados também com outros conhecimentos e eventualmente até para investir em Portugal, e isso continuará assim com as próximas gerações. Na sua perspectiva, Portugal tem futuro económico? Claro, sim. Bom, nós temos uma certa tendência melancólica e pessimista. Ainda vamos ter reformas, João Duque? De nos situarmos... Para si, se calhar sim, digo eu. Não sei, pois sim, estamos perto, longe, mas perto, apesar de tudo, talvez. Eu, de facto, os meus filhos acreditam pouco que consigam ter reforma. Mas eu não sou tão pessimista assim. Esta perspectiva? Diga-me alguém com experiência. Bom, nós temos que pensar que há uma geração anterior a nós, mais para trás, que não teve reformas. Nem lhe passou pela cabeça ter reformas. E depois houve uma geração... Mas as pessoas descontam, não é? Claro. Portanto, é um direito. Sim. Estou a falar bem ou mal? Se tiver... Está bem, assim, nós em Portugal conhecemos, eu não conheci bem porque, enfim, era muito miúdo, mas a geração dos meus pais não conheceu o sistema de segurança social. Também penso que não. Segurança social que nós temos. Sim, e não o conheceu, não lhes passava pela cabeça ter reforma também. Até porque os nossos pais têm reformas, a minha mãe tem uma reforma muito baixinha. Exato, sim, nesse caso sim, mas dessa geração há boas reformas e é a geração que corresponde à fase em que havia uma certa segurança na reforma. Ou seja, nós, sobretudo no pós-25 de Abril, com a instauração da segurança social, do regime que temos atualmente, confiámos muito nesse regime. Ainda vamos ter segurança social daqui a 10, 15 anos? Era um regime que funcionava. Acontece que esse regime entrou em crise.
E, portanto, nós temos uma geração que confiava muito nesse regime e, de facto, para essa geração esse regime está a funcionar. A partir daí, o regime entrou em crise, com os abanões, e a nova geração passou a desconfiar desse regime. A nova geração terá que passar a confiar num regime não de um modo tão absoluto como pensava a geração seguinte, enfim, mas de um modo relativamente cético, ou seja, o regime, acredito eu, funciona e irá funcionar. Terá é que ser muito acompanhado, eventualmente com muitas alterações frequentes para se ir adequando às diversas situações, nomeadamente diminuição da população, enfim, jovem, da população Mas que acha que vai diminuir? Acha que vai... A população que contribui vai diminuir. Nós, em Portugal, só não diminuímos mais e abruptamente devido à migração. Se não fosse a migração, a nossa contribuição para a Segurança Social já tinha diminuído muito. E não aguentávamos com os aposentados todos. Isso temos de ser claros, e nos sistemas europeus vai acontecer isso, acontece isso cada vez mais. Mas enfim, são novas circunstâncias sempre que eu acredito que vão manter os nossos sistemas. As reformas podem não ser tão abundantes, eventualmente, podem não ser tão garantidas, mas acredito que vão continuar. Mas até porque também há organismos a fiscalizar e também a própria comunidade europeia terá uma intervenção forte nisso, não? Sim, só uma catástrofe global muito forte é que poderia deitar isto completamente abaixo. Mas pode acontecer, não é? Isso pode. Até uma guerra global pode acontecer. Isso nós não podemos, não é? Os tremores de terra que têm acontecido. Sim, claro. As cheias que aconteceram aqui em Portugal, que ninguém estava à espera, não é? Foi Mas isso tem a ver com a dinâmica da confiança. Okay. Tudo pode acontecer. Se nos transformarmos completamente em desconfiados de tudo, nunca conseguimos funcionar com mas nada. Eu não estou a dizer isso, eu só estou a dizer que podemos prever. Mas é provável que as coisas corram bem. Temos é que trabalhar nelas, isso é verdade, e estar atentos e fazer previsões e adaptações as necessárias. Não é descansar, mas fazendo isso e acompanhando é previsível que tudo corra bem. Pode haver uma catástrofe mundial qualquer e tudo correr mal, mas nós temos que confiar que não aconteça. Como tivemos agora na Venezuela, não claro, é? E eu aproveito para... Mas acaba por ser sempre local, e o local acaba por, na economia global, acaba por ser equilibrado. Claro, mas eu aproveito também para deixar um voto de solidariedade, e porque a Rádio União chega aos 4 cantos do mundo e também chega naturalmente à Venezuela, deixar uma palavra a todos de solidariedade, de muito respeito e admiração também, e deixar acima de tudo uma palavra à área médica, aos bombeiros, à proteção civil, a todos que têm colaborado e que têm feito milagres, ao Dr. Duque. É verdade. Eu ainda acompanhei gente que consegue ainda sobreviver uns dias. Uma pessoa até se arrepia. Exato. Estas situações nunca se justificam, como é evidente, e são sempre dramáticas, e portanto, sobretudo para quem sofre, mas ao mesmo tempo mostram-nos o lado bom da humanidade, para algum consolo nosso também. E sabe que ainda me recordo um bombeiro a falar para uma criança, um bombeiro ou lá alguém ligado a esse salvamento, a rir-se de alegria, de satisfação, de ter salvo aquele bebê, não é? É fantástico nós ouvirmos isso e podermos acompanhar, e eu tenho acompanhado, não tenho qualquer problema em dizer isso. Tenho tido uma preocupação de acompanhar também e de estar por dentro daquilo que se passa lá na Venezuela, até porque é um país onde tem também muita comunidade portuguesa, e tenho lá algumas pessoas que eu conheço e que acompanho também. E de facto eu tenho que manifestar a minha solidariedade a essa gente, e também à comunidade internacional, e também aos nossos portugueses, à nossa proteção civil portuguesa, que também tem feito um fantástico trabalho. É verdade. E é de salientar e dar um abraço a essa gente que merece também, e de muita admiração e respeito, e que o futuro seja risonho, já que infelizmente as coisas não estão muito fáceis. Continuando a nossa conversa, fale-me um bocadinho do seu trabalho na Arquidiocese. O que é que o senhor faz lá?
Isso é relativamente recente, embora a Universidade Católica é da Igreja, como é sabido, evidentemente, e no caso de Braga, o campus de Braga está muito ligado à Arquidiocese, portanto, em rigor, eu desde que trabalho na Universidade Católica, na prática é a minha profissão desde sempre, trabalho também na Arquidiocese. Eu comecei em 96, faz em outubro 30 anos. 30 anos é quase como a idade da associação, não é? Está a ver? Fez 30 anos agora em janeiro, que o meu amigo esteve lá. Exato. Estava, pois, exato, é isso mesmo. Estava na altura de chegar à reforma, mas ainda falta um bocado. Ainda bem, ainda tem muito para andar, mas diga. Sim, não, eu digo que aí há sempre uma relação com a Diocese, diríamos, é um trabalho que pode ser enquadrado aí, mas agora, enfim, que eu deixei na universidade um cargo mais intenso, que não me permitia fazer mais nada praticamente, que era o cargo de gestão, o Sr. Suíço, Dom José Cordeiro, pediu-me para dirigir o Serviço Diocesano de Música Sacra. Há quanto tempo é que dirige? Isto agora vai para 2 anos, quase. Foi quase quando ele entrou. Sim, foi ali a seguir que ele alterou, quer dizer, reorganizou um pouco os serviços existentes na Diocese e pronto, foi-me solicitado isso. É um trabalho de voluntariado claro. que se faz para a Diocese. Eu, em certa medida, desde sempre que estive ligado à música também, comecei nos seminários e depois estudei música também no conservatório e aprendi música, sobretudo composição, com um grande mestre no seminário, precisamente, que na ocasião era ele o diretor deste serviço diocesano e em certa medida também em reconhecimento àquilo que recebi da parte dele, aceitei essa tarefa, é uma tarefa de coordenação diocesana deste serviço. E vocês vão fazendo o quê de concreto? Nós acompanhamos, sobretudo, a formação. Desenvolvemos uma escola arquidiocesana de música sacra para formar diretores de coros, para formar organistas. Ajudámos na formação dos grupos corais nos diversos arciprestados. Estamos num processo de constituição de uma coordenação arciprestal de música em cada arciprestado para... A função última de tudo isto é melhorar a qualidade musical das celebrações. Ok. Em termos de... como é que o Dr. João Duque chegou à vida política? Sabe que eu conheci, vou ser sincero consigo, e não tenho, sim. Não tenho qualquer problema. Eu ouvi falar de si nessa altura, quando foi candidato à Assembleia Municipal. Como é que foi esse bichinho da política, digamos? Fez parte, antes de ir para a Assembleia Municipal, de algum órgão? Conte-me isso. Não. É completamente novo e inédito, diríamos. Eu, do ponto de vista de pensamento, eu estudei Teologia e Filosofia, sempre tive algum entusiasmo pela teoria política, propriamente. Pela filosofia política, sobretudo. Mas, bom, isso não teve nenhuma repercussão necessária na atividade política direta. Eu trabalhei durante 4 anos na Alemanha, numa comunidade, à frente de uma comunidade portuguesa, chama-se o cargo assistente pastoral, mas era numa paróquia. Okay. Mas as circunstâncias na Alemanha das comunidades imigrantes são diferentes porque não possuem a dimensão política, ou seja, participam em parte na dimensão política local, mas não participam muito, de tal maneira que essa instituição, diríamos, a paróquia portuguesa propriamente, tinha alguma componente política, não partidária, evidentemente, mas componente de participação mais cívica de todos. E nesse sentido diríamos que a liderança dessa comunidade portuguesa, num contexto de uma diocese inteira, lá na Alemanha, tem algo de liderança política, mas nada que tenha a ver com as dinâmicas políticas, seja autárquicas, seja nacionais, de modo nenhum. Portanto, nunca tive essa ligação. Por acaso, enfim, o meu sogro sempre teve uma atividade política intensa, chegou a ser presidente de uma distrital, de um partido, etc. Isso sim, e conversávamos muitas vezes sobre questões políticas, mas nunca me envolvi, francamente. Nem nunca tinha objetivo de me envolver, nem sequer me passava pela cabeça que fosse sequer
possível ou interessante sequer para mim. Portanto, foi completo acaso. E o acaso deve-se, de facto, a ter vindo para a Póvoa de Lanhoso, que sendo eu absolutamente desconhecido, cá, como é lógico, natural de Monção, vivi em Braga, e trabalhando em Braga, ainda por cima. A minha esposa, sim, passou a trabalhar na escola cá na Póvoa. Sim, na Gonçalo Sampaio. Exato, era mais conhecida que eu cá, como é lógico. Eu Mas trabalhava em Braga. eu vou já brincar consigo. Sim. Mas então, eu comecei a ser um bocadinho conhecido em Covelas, porque, enfim, ia à missa e às vezes ajudava a cantar, a cantar ou a tocar. Enfim, eu tenho... Estou a brincar consigo. Sou professor de teologia. Claro que sim, claro que sim. À partida tenho algo a ver com isso. Mas então, como ia, só conhecia a população de Covelas e mesmo assim mal, e quando muito conheciam-me aí. Depois, muito por acaso, através de um vizinho meu, conhecemos sim na altura o que na altura era presidente da Câmara aqui, Manuel Batista, e convivi um pouco com ele. E depois, não sei se por essa convivência, quando foram as eleições, alguém lhe passou pela cabeça falar-me nisso. Inicialmente achei muito estranho e considerei que não tinha cabimento nenhum, mas depois, com insistência e pensando melhor, resolvi aceitar a aventura. Só nestas circunstâncias de não ser nem governação. Esteve lá direta. 4 anos, Sim. 17 a 21 com o Avelino, Exato. certo? Sim. Com o Avelino Silva, que na altura ia o Batista em segundo. Exato, sim. Com ele, salvo seja, a Assembleia é um órgão relativamente independente em relação à Câmara, não é? Agora, o engraçado é que saiu o João Duque e entrou o Olga Duque. Como é que isto foi? Também, não sei, uma coisa estranha por acaso. Para ser sincero, não sei. Ela tem atividade na escola e eu deduzo que seja pela atividade na escola. Tem alguns cargos de liderança na escola que tenham querido que assumisse o pelouro da educação, eventualmente. Claro que depois teria que assumir outros também. E eventualmente essa lista considerou. Para mim foi surpreendente, penso que para ela ainda foi mais surpreendente, mas era um desafio possível. Gostou de ser presidente da Assembleia Municipal? Sim, gostei, não me recandidatei porque considerei que não aguentaria mais tempo neste sentido. É um cargo exigente e é um cargo que exige da pessoa certa configuração que eu considero que não tinha. Primeiro, estar mais envolvido no Conselho, conhecer melhor o Conselho, e segundo, ter mais disponibilidade para estar mais presente nas diversas situações que vão acontecendo na vida do Conselho. Não tinha tempo, não é? Exato. Eu considero que desempenhei suficientemente bem, não parece que mal, a função de presidente como tal, ou seja, eu interpretei na ocasião também a função de presidente da Assembleia estritamente vinculado ao órgão, Assembleia. Compete-lhe gerir não só reuniões, como todos os processos relativos à Assembleia. A relação entre os diversos grupos, sobretudo quando essa relação se torna mais tensa, tentar que se chegue a acordos, etc. Essa considero que seja a função primeira e principal do Presidente da Assembleia. Considero que sim, que a desempenhei satisfatoriamente, mas é, apesar de tudo, uma função muito intensa e considero que não conseguia conciliar essa intensidade com o trabalho que tinha e por isso desempenhei só durante 4 anos. Gostei no sentido de que foi para mim uma experiência inédita, nova, aprendi muito. Conheceu gente nova, não é? E conheci muita gente aqui. Na política conhece muita gente, não é? Exato. Não conheci mais porque não estava tão presente assim, mas apesar de tudo conheci, ganhei muitos amigos também, suficientemente amigos, considero amigos, de todas as cores partidárias, isso não significava muito, e isso é uma experiência impagável, sem dúvida, e por isso repeti-la diríamos assim, se soubesse o que sei hoje. Mas pronto, depois o resto não continuei porque considero que não tenho propriamente perfil para aquele tipo de cargos. Como é que acompanha o momento da Póvoa? O momento político? É um momento, há as suas tensões como há sempre, não tenho
Não tem tempo. Eu tenho, eu vou vendo, eu vou acompanhando. Isso também me ficou o gosto já agora por ver como é que as coisas vão acontecendo. Eu tenho uma identificação partidária, não sou filiado a nenhum partido e tenho uma identificação partidária. Mas tenho com algumas limitações e, portanto, considero que, sobretudo a nível local, se pode exercer muito bem a tarefa de político a vários níveis, de diversas cores partidárias. Evidentemente que me identifico mais com o grupo pelo qual me candidatei, também estive mais próximo deles e tudo isso, que não é o grupo que está a governar aqui, não escondo isso de ninguém, mas tenho todo o respeito por outros grupos que eventualmente possam governar. A democracia é assim, não é? Sim, evidentemente. Eu acho que, sobretudo no espectro, enfim, no espectro habitual, diríamos, daqueles partidos que têm quadros capazes de exercer estes cargos, esses cargos podem ser bem exercidos. Depois, há decisões particulares que podem ser mais adequadas ou menos adequadas. E isso depois todos nós cidadãos temos perspectivas sobre essas decisões mais adequadas ou menos adequadas. Provavelmente também não estaria de acordo com todas as decisões no tempo em que estava o partido pelo qual eu me candidatei, como posso não estar de acordo com todas as decisões tomadas agora e estar de acordo com outras decisões tomadas agora. Isso não acho, também não acho que haja uma alteração significativa, enfim, muito forte da vida política atual na Póvoa. Há um estilo diferente, eventualmente, sim, um estilo muito mais voltado para iniciativas que nós podíamos chamar genericamente culturais, eventos, diríamos, mas é um estilo também, é um estilo de governação, é um estilo de realização. E por isso não vejo negativamente o momento político atual. Pronto, nós conhecemos as tensões dos últimos tempos. Com esta questão da povoacidade. Sim, não é? mas eu acho que é uma questão menor, mesmo assim, apesar de tudo. É uma questão que tem o seu significado, mas do ponto de vista mesmo do futuro da Póvoa não me parece que seja uma questão muito essencial. Claro, tem provocado as suas tensões, mas isso faz parte do jogo político, também tem a sua componente de jogo. Uma das razões porque também não quis continuar na política é porque gosto pouco dos jogos políticos e reconheço que a vida política precisa eventualmente desses jogos e, portanto, não me identifico muito com eles. Então agora, para terminar, disse-me que era adepto do Braga. O que é que espera do Braga? Eu espero que seja campeão alguma vez. Promessas tem havido muitas. Eu também me tornei um adepto, sou um adepto relativo. Não vou aos jogos praticamente. Mas vê sigo. na televisão. Não, mas sigo e sofro com o Braga também, quando é para sofrer, e alegro-me quando é para alegrar. E sou mais fervoroso nesta fase, enfim, dos últimos anos em que o Braga tem estado sempre, enfim, no topo do campeonato. Então também. Deixa-me brincar consigo. Viveu aquele jogo de Sevilha, não é? Claro, alegremente, e depois pronto, o resto que correu menos bem. Mas isso também é normal, porque o futebol é mesmo assim, não é? Mas aquele jogo em Sevilha, o Braga a perder 2-0... Sim, não é? Lembra-se disso? Sim, e depois sim, foi 4-2, não foi? Sim, exato. E olha, há uma frase que a mim nunca me vai esquecer de um elemento da CMTV. Sim. Vou-lhe fazer publicidade à CMTV porque foi verdade. Diz ele, Braga leva baile em Sevilha. Pois. E depois o Braga ganha o jogo. Está a ver como é que isto é? Sim, mas isso pronto. Claro. É típico da emoção do momento. A rodar o título, não é? Pois. Também. Só me custou um bocado ele depois ter sido eliminado por uma equipa alemã, enfim, que eu conheço bem e que acho que não merecia ser eliminado, mas paciência. A bola é redonda. Exato, é isso mesmo. Dr. João Duque, foi um gosto enorme tê-lo aqui na rádio União, a nossa voz, e também com a Antena Minho. E já agora faço-lhe um desafio aqui em direto com os nossos ouvintes. Se quiser fazer uma crónica aqui para a Rádio União, esteja perfeitamente à vontade. Veremos. Quando chegar à reforma, agradeço. Um grande abraço, o convite. Grande abraço para si. Eu também, igualmente. Dr. João Duque foi o meu convidado de hoje do programa Domingos aos Sábados na Rádio União, a nossa voz, em simultâneo também com os nossos amigos da Antena Minho. Despedem-se o Domingos Silva e o Vítor Esteves, e parabéns aos nossos queridos amigos do jornal Correio do Minho. 100 anos? Não são 100 dias, meus senhores. Um grande abraço. Voltamos de
hoje a 8 dias, se Deus quiser. Domingos aos sábados. Um programa semanal com várias entrevistas. Em radiounião.pt. Rádio União, a nossa voz.